Boa tarde, pessoal. Começando o assunto dessa semana, né? Calorimetria, equação geral. Esse é o assunto dessa semana, ok? Bom, antes vamos fazer um pequeno resumo do que foi falado até agora. Bom, resumo. Na primeira semana foi uma aula teórica, onde nós falamos sobre temperatura e calor, certo? Basicamente a gente deu a temperatura, a definição de temperatura e a definição de calor. Nas outras semanas, nós nos dedicamos exclusivamente ao estudo da temperatura, né? As transformações de escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e depois, numa outra semana, sobre as escalas arbitrárias, certo? Então, terminamos a termometria, terminamos o assunto temperatura. Agora a gente vai falar exclusivamente do assunto calor, ou seja, a calorimetria. Então, a primeira aula apresentou-se as grandezas físicas temperatura e calor. Agora estudamos a temperatura e vamos começar a estudar agora o calor, certo? Então, o que nós temos como objetivos nesta semana? Bom, relembrar as definições envolvidas com calor, o conceito de calor, que já foi falado na primeira semana, mas a gente vai relembrar, certo? E depois, conhecer e utilizar a equação geral da calorimetria. Ou seja, vamos começar os cálculos de calorimetria, vamos começar a calcular calor. Bom, isso tudo que está em azul aqui, ó, está exatamente como estava na primeira semana de aula, tá? Ó, por isso que eu coloquei aqui calor, relembrando. O que é calor? Energia térmica em trânsito que passa dos corpos quentes para os corpos frios. Ou seja, que passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, lembra? Encostou dois corpos, um quente e um frio, o calor vai passar do quente para o frio. E é importante, esse calor é uma forma de energia, uma energia térmica. Assim como foi estudado lá no primeiro semestre, energia cinética, energia potencial, aqui nós temos energia térmica, que é o calor. Então, falar calor, falar energia é a mesma coisa, certo? Mas o que esse calor faz, hein? O que essa energia faz? Ela é responsável pela variação de temperatura. Então, se você quer aumentar a temperatura de um corpo, você tem que fornecer calor para esse corpo. Como é que você faz isso? Coloca no fogo. Coloca em contato com alguma coisa quente. E se você quer diminuir a temperatura de um corpo, o que você faz? Retira calor desse corpo. Como faz isso, hein? Coloca esse corpo em contato com alguma coisa gelada, ou seja, coloca dentro de uma geladeira, certo? Então, o calor é uma energia térmica que serve para aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Você dá calor para um corpo, aumenta a temperatura. Retira calor de um corpo, diminui a temperatura. E tem a ver também com a nossa sensação térmica, nós, enquanto humanos, né? O que a gente sente? Por que a gente sente calor? Quando é que eu sinto calor? Quando eu recebo calor. Quando é que eu sinto frio? Quando eu perco calor. Ou seja, se eu estou num ambiente de maior temperatura que o meu corpo, eu estou recebendo calor do ambiente, então eu sinto calor. Mas se eu estou num ambiente cuja temperatura é bem abaixo da temperatura do meu corpo, então eu começo a perder calor para o ambiente. Aí eu sinto o frio. Tá ok? Isso a gente relembrou, né, o assunto da nossa primeira semana de aula sobre calorimetria. Bom, se isso é relembrar, então o que vem de novo, hein? O que temos de novo para o calor, para a calorimetria? Bom, calor, como o calor é a energia responsável pela variação de temperatura, não é? A gente dá calor para um corpo, ele aumenta a sua temperatura, tira calor do corpo, ele diminui a sua temperatura. Nós precisamos de uma equação que relaciona o calor com a variação de temperatura. É uma equação que fala assim, para eu aumentar a temperatura de tantos graus, eu preciso fornecer quanto de calor? Então a gente precisa de uma equação, precisamos equacionar, precisamos calcular isso, certo? E esta equação é que permite isso, a conhecida como equação geral da calorimetria, né? Para a gente guardar, a gente costuma falar assim, que macete, é a famosa equação do que macete. Então, essa equação nos permite relacionar o calor, que é representado pela letra Q, com a variação de temperatura, que é representado por ΔT, né? Delta, variação, T, temperatura, certo? Então, quando você dá calor para um corpo de massa M, isso aqui é a massa, esse corpo aumenta a temperatura. E a equação que relaciona os dois é isso daqui. Bom, e o que é essa grandezinha no meio, que é esse Czinho, hein? Bom, primeiro a gente tem que guardar todas as grandezas, todas as letrinhas, tem que saber o que é, né? O que é o quê? Calor, medido em calorias.
Bom, como assim calorias, professor? A gente já mediu energia lá atrás e era em joules. Exato, tem duas maneiras de você medir o calor, em duas unidades de medidas diferentes, né? No sistema internacional, em joules. Mas essa matéria a gente trabalha fora do sistema internacional, então a gente vai trabalhar em calorias, certo? Então o Q é o calor, que a gente mede em calorias. M é a massa do corpo, tá? Medido em gramas, certo? Lembra que no sistema internacional é em quilogramas, aqui nessa matéria em gramas, tá? ΔT é a variação de temperatura, que a gente mede em graus Celsius, normal, né? A temperatura que nós somos acostumados aqui no Brasil. E esse Czinho, essa letrinha Czinho aqui, ó, é o calor específico. O que é isso, hein? Ó, aqui já está escrito que é medido em calorias por grama grau Celsius, ó, Cal/G graus Celsius. Bom, primeiro, isso é uma constante. Cada elemento tem a sua constante, tá? Uma constante dada e depende do elemento que você está esquentando ou que você está esfriando. Então isso aí ninguém tem que decorar os valores, tá? Isso aí é dado até em tabelinha. Aí embaixo na aula eu tenho uma tabelinha de alguns elementos, tá? O da água, por exemplo, vale 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer, o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. A gente precisa decorar esse valor? Não. Mas o da água vai ser tão utilizado, que você vai acabar guardando na sua cabeça. Qual o calor específico da água? 1 caloria por grama grau Celsius. E quer dizer que, se eu der 1 caloria para 1 grama de água, a temperatura dessa 1 grama de água vai aumentar 1 grau Celsius. Isso quer dizer o calor. Isso quer dizer calor específico. O que é calor específico, então, hein? Ele representa quantas calorias você tem que dar para cada grama daquela substância aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, o calor específico mostra quanto de calor que eu tenho que dar para 1 grama daquela substância específica aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Ok? Como eu já comentei aqui, né? Ó, observação, caso as unidades não estejam corretas, teremos que transformar. Por exemplo, ó, a unidade de energia no sistema internacional é o joule, certo? Mas aqui a gente trabalha em calorias nessa matéria, tá? Se você precisar transformar, tá a relaçãozinha aqui, ó. 1 caloria vale 4,18 joules, certo? Tem alguns exercícios que arredondam isso para 4 joules para facilitar as contas para vocês, ok? Mas não vai estar escrito no exercício. A massa também deve ser trabalhado em gramas, mas de vez em quando, para complicar um pouquinho, o exercício coloca a massa em quilogramas. Então a gente vai ter que transformar, tá? E eu acho que todo mundo lembra, né, que 1 quilograma tem a mesma coisa que 1000 gramas, certo? Acho que vocês devem lembrar, né? Bom, vamos fazer um exemplozinho numérico agora para ver como é que se usa essa formulinha do que macete. Um exemplozinho com números, que é simples. São 4 grandezas físicas aqui na formulinha. Ele vai dar 3 e vai pedir para a gente determinar a quarta. A gente usa matemática para isso, certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo numérico aqui, ó. Vamos lá então, um exemplozinho aqui, ó. Queremos fazer um cafezinho. Para isso, pegamos meio litro de água a 25 graus Celsius da torneira e colocamos para ferver. Vamos imaginar a situação, é assim que a gente faz um café, né? Pega da torneira, coloca numa vasilha e põe água para ferver. Quando ferve, a gente faz o café, certo? Pergunta, qual a quantidade de energia que o fogo deve entregar para a água até que ela atinja o ponto de fervura? Olha lá, então a gente quer fazer um cafezinho para isso a gente tem que aquecer a água em 25 para fazer a água ferver. Ela está 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente da torneira, e a gente quer fazer essa água ferver para fazer um cafezinho. Já apareceu a nossa matéria, né? Calor não é energia térmica que a gente dá para um corpo para aumentar a temperatura? Então a gente vai ter que dar calor para essa água. A energia que a gente tem que dar para essa água é o calor. Então, nós vamos ter que calcular o calor, e para calcular o calor a gente usa o quê, hein? O que macete, certo? E aí tem aqui, ó, dado, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Já falei lá atrás, né, o que é o calor específico, e falei que o da água vale 1, e esse enunciado deu o calor específico da água, mas nem todos vão dar, tá? Porque vocês vão acabar decorando o calor específico da água, ele sempre vale 1, ok? Bom, vamos resolver. Pediu o quê? Pediu para calcular o quê? Energia para aquecer a água, ou seja, pediu o calor. O
Porque calor é energia em trânsito dos corpos quentes para os corpos frios que provoca variação de temperatura. Então, para calcular esse calor, usaremos a equação do Q-macete, onde o Q é o calor, é o que ele pediu. Qual o calor? O M é a massa, meio litro de água, olha, tem 100 gramas, lembra? E meio litro d'água é a mesma coisa que 500 gramas d'água. 1 litro de água, 1000 gramas de água e assim por diante, certo? Calor específico, o enunciado já deu, é 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura a gente vai ter que calcular. Mas olha, a água da torneira não estava 25 graus Celsius? Ela não tem que ferver? E ela ferve a quanto? 100. Então, quanto vai variar? De 25 para 100, né? Sofre uma variação de 75. Para fazer o cálculo, ó, é só fazer o final, que é o 100, menos o 25, que é o inicial, e dá o 75, que é a variação. Toda variação é sempre o final menos inicial. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 25, que dá 75. Jogando na equação, se a massa é 500, se o calor específico é 1, se o ΔT, variação de temperatura, é 75, portanto, a quantidade de calor, multiplicando os 3, dá 37.500 calorias. Então, para aquecer aquela água de 25 até 100, para poder ferver e fazer o nosso cafezinho, gasta-se 37.500 calorias nesse processo para você esquentar a água para fazer o teu cafezinho. Acho que deu para perceber que é bem simples a utilização dessa formulinha, né? O enunciado sempre vai dar 3 das 4 grandezas e você calcula, né, a quarta. Às vezes você tem que dar uma mexida nas unidades de medida, né? Se tiver em quilogramas tem que transformar em gramas. Às vezes a variação de temperatura, o ΔT, ele não vai ser dado pronto aqui, ó, prontinho pra gente. Não, a gente teve que calcular, ó, o ΔT, né? Para calcular o ΔT a gente tem que ter a temperatura inicial e depois a temperatura final. Aí subtrai uma menos a outra e acha o ΔT. Então essas são as dificuldades que podem aparecer por aí, certo? Algumas observaçõezinhas aqui, ó. O calor específico da substância representa a quantidade de calor dada para que 1 grama dessa substância sofra uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Essa grandeza deve ser dada nas aplicações diárias que existem tabelas de calor específico, como na figura abaixo. Então ninguém tem que decorar os calores específicos de nenhuma substância, tá? Nem precisa. Os vestibulares, o Enem, vai trabalhar para vocês, vai dar o valor do calor específico para vocês, tá? O único que eu tenho certeza vocês vão acabar guardando é o da água, que vale 1. Olha lá, o calor específico da água vale 1, do gelo vale meio, do alumínio vale 0,21, da areia vale 0,2, do vidro vale 0,6. Tem tabelas com todos os valores, tá? E o que significa esse calor específico, hein? Ó, este valor mostra a dificuldade de aquecer ou esfriar o material. Quanto maior o calor específico, mais difícil, ou seja, mais energia você precisa para esquentá-lo, para aquecê-lo. E quanto menor o calor específico, mais fácil de você aquecê-lo. Então, o único valor que podemos guardar, como eu já falei para vocês, né, é o da água, que vale 1. Ok? Então, isso que é a aulinha de hoje. Aplicação da nossa equação geral da calorimetria. Bem simples, não tem muito problema. Eu estou deixando aqui uma listinha de exercícios aqui na aula mesmo, tá? Ó, exercícios para treinar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios. Não tem tarefa para essa semana, vocês não precisam resolver esse exercício e mandar para mim e postar para mim no Moodle, não é necessário, tá? É só para treinar mesmo. Na próxima semana, a gente termina esse conteúdo de cálculo, tá? Eu hoje passei o chamado calor sensível. Semana que vem eu vou passar o calor latente e a gente termina o cálculo de calorimetria. Aí sim eu vou dar uma provinha, um teste, tá? Então treina essa matéria essa semana, que semana que vem a gente junta com a próxima e encerramos com um teste. Ok, pessoal? Bom estudo para todos, boa semana para todos. Qualquer dúvida na resolução dos exercícios ou no entendimento do conteúdo, pode mandar naquele fórum que nós temos lá na seção Fique Atento. Ok? Um grande abraço a todos.